Bom dia, nossa equipe vai apresentar sobre a contenção física e química de serpentes. A contenção física precede a anestesia nos répteis, devendo-se, para tanto, conhecer o comportamento e mecanismos de ataque e defesa desses animais, com o intuito de evitar acidentes com a equipe de trabalho e com os próprios animais. Atualmente, a procura por serpentes só aumenta por serem pets não convencionais. Répteis são animais que atraem pela diversidade, e a serpente, principalmente, ela se destaca porque ela é utilizada comercialmente como pet e produção de imunobiológicos, né? E considerando as dificuldades e os riscos de manejo, é feita a contenção com equipamentos e também mostraremos algumas não indicações. Oi, pessoal, aqui é a Maria Clara e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os utensílios utilizados na contenção física de serpentes. Uma das formas de se utilizar o gancho é colocando-o atrás da cabeça do animal e exercendo uma pressão moderada, que deverá ser diminuída quando o animal estiver firmemente seguro pelos dedos. Lembrando que, em hipótese alguma, deve-se trocar o animal de uma mão para a outra. O procedimento de soltura se dá de maneira inversa ao de captura, onde após a colocação do gancho na posição correta em relação à cabeça do animal, os manipuladores devem soltar a serpente de maneira rápida e sincronizada. Quando utilizado no transporte do animal, algumas particularidades devem ser consideradas. No momento da retirada da serpente do local, com o uso desse instrumento, deve-se posicionar o gancho no meio do animal ou caudal à metade do seu corpo. O tubo de contenção consiste em uma técnica de inserir parte do animal, que é a cabeça e a porção cranial do corpo, em um tubo, fazendo com que a serpente fique impossibilitada de retomar pelo orifício de entrada e atingir a mão da pessoa que estiver efetuando o manejo. O tubo deve ser preferencialmente transparente, onde a serpente possa ser monitorada durante o procedimento e ter diâmetro compatível com a cabeça do animal a ser contido. Caso contrário, o réptil pode retornar pelo orifício de entrada, existindo um risco de acidente. Entretanto, a gente pode facilmente confeccionar um tubo com cartolina, respeitando sempre as medidas do corpo do animal a ser contido. A gente utiliza essa técnica principalmente na contenção de serpentes peçonhentas, minimizando os riscos de acidente. A utilização é bem simples, visto que o animal é inserido no tubo com o auxílio de um gancho. Esse procedimento ele deve ser realizado preferencialmente no solo e próximo a um obstáculo, porque além de facilitar a colocação do animal dentro do tubo, na mesa o animal ele pode vir a cair e se lesionar. O tecido é bastante utilizado por ser bastante proveitoso no que diz respeito à contenção e manejo de serpentes. A gente pode utilizar esse material colocando-o por cima do animal e em seguida identificando a posição da cabeça. Feito isso, fica mais fácil de identificar e realizar a contenção manual do animal, uma vez que o animal não consegue notar a aproximação. O saco de tecido pode ser útil também para o transporte e para a pesagem de serpentes peçonhentas e não peçonhentas. Claro, sempre tomando os devidos cuidados. Caixas de contenção e transporte. Em geral, são utilizadas em diversas ocasiões, principalmente no transporte e manutenção dos animais, seja na clínica, na quarentena de um zoológico ou até mesmo como terrário na criação domiciliar. As caixas de contenção podem ser de madeira, vidro, plástico ou caixas industrializadas específicas para répteis, construídas em fibras de vidro, porém tem um custo bastante alto. A caixa plástica é a mais utilizada devido à sua facilidade de limpeza, leveza e segurança, além de possuir travas na tampa, minimizando possibilidades de fuga. As travas na caixa são fundamentais, pois serpentes mais agressivas costumam deferir com botes, e podem remover as tampas. Além disso, normas devem ser observadas durante algumas manobras com as caixas, como a utilização do gancho para abrir e fechar a tampa, jamais colocar a mão, não expondo extremidades do corpo. As caixas de madeira possuem, na maioria das vezes, tampas do tipo escotilha, presas ao conjunto da caixa por dobradiças e fechaduras por parafusos para que o animal não escape. Além de pouco prática, a segurança deste tipo de compartimento torna-se limitada devido à impossibilidade de se monitorar o animal sem que necessite abrir a tampa. Tarefa essa que deve ser realizada com bastante cuidado. Nas manobras de abertura, utilizando abertura e fechamento, o profissional deve posicionar-se atrás da caixa,
utilizando gancho de contenção para movimentar a tampa, que irá servir de escudo. Os aquaterrários e os terrários confeccionados em vidro são compartimentos utilizados principalmente em criações domiciliares, quando você cria uma serpente PET, ou em pequenos zoológicos, porém são inadequados para o transporte de serpente devido à fragilidade e o peso. Esses aquários realmente são bastante pesados. Todos estes compartimentos devem possuir orifícios para ventilação, importante, normalmente situado em suas tampas. Em aquaterrários e terrários, as tampas podem ser de tela, o que torna desnecessária a construção de orifícios ventilatórios. Cama de espuma. Trata-se de um equipamento bastante útil na avaliação biométrica e administração de medicamentos em serpentes. Consiste em uma camada de espuma, com espessura de aproximadamente 10 centímetros. Seu comprimento e largura podem ser variáveis de acordo com o tamanho do animal a ser contido. Sempre o tamanho do terrário, da caixa, sempre tem que ser de acordo com o animal, Porque não pode ser uma coisa muito pequena se o animal vai ficar um animal grande, E tudo. Em termos práticos, uma cama de 80 centímetros de comprimento e 45 centímetros de largura atende bem a maioria das serpentes. Utiliza-se também uma placa de acrílico ou plástico transparente da mesma dimensão. É interessante que a placa possua alças para facilitar o manejo, bem como reduzir o risco de acidentes. O animal é colocado em cima da espuma e logo em seguida coloca-se a placa de acrílico sobre a serpente, pressionando com uma força proporcional ao tamanho do indivíduo a ser contido. Essa placa de acrílico pode conter pequenos orifícios ou aberturas que facilitam caso haja necessidade de aplicação de medicamentos ou limpeza de ferimentos. Isso é bastante útil. No caso de exemplares muito pequenos, serpentes muito pequenas, filhotes sensíveis, pode substituir a placa de acrílico por um plástico transparente e a espuma por um pano macio ou tapete emborrachado, Lembrando que em ambos os casos a contenção sempre deve ser realizada por mais de uma pessoa. Contenções físicas não indicadas. Iniciando pelo laço de luz. Ele é eficiente na contenção de serpentes de grande porte, porém não recomendado devido ao risco de lesão. Alguns animais não possuem uma boa massa cervical para justificar o uso do laço, além de poder causar algumas lesões mais graves. Enfatiza-se novamente que o laço é de extrema excelência em animais de grande porte, visto que a fita de couro não se ajusta perfeitamente em animais de calibres menores, colocando a vida de todos que estão envolvidos na contenção em risco. E em segundo, temos a contenção manual, muito perigoso se não efetuada por um profissional experiente, tendo risco eminente de lesões. Deve-se conhecer profundamente a biologia comportamental da espécie a ser contida. Oi, gente, aqui é o Gardel e vou falar um pouco sobre a contenção química. Em relação à contenção química, é muito importante se conhecer a fisiologia e biologia do animal, bem como suas fisiopatologias. Um exemplo disso é entender que o metabolismo réptil é mais lento, logo a variação em termos de absorção e metabolização de algumas substâncias. Isso é muito importante para que se possa estabelecer o melhor protocolo anestésico possível. Outro ponto muito importante é a via de administração. Não sendo indicada a via subcutânea, por ser mais lenta. Já a via intramuscular e intravenosa são mais indicadas pela sua rapidez. Na prática, a gente mais utilizada é a cetamina, que é segura e pode ser administrada tanto por via intravenosa quanto intramuscular. Quando sozinha, gera relaxamento muscular leve, mínima analgesia e em alta concentração, maior tempo de recuperação. Em cobras, o uso de agentes dissociativos são importantes, pois geram mais segurança e menos alterações fisiológicas. A cetamina é geralmente utilizada com agonins alfa-2, agentes opioides ou agentes cinéticos, como os benzodiazepínicos. Todos esses agentes em baixa concentração. O tempo de latência é de 10 a 30 minutos e o de recuperação total varia de 24 a 96 horas, a depender da temperatura ambiente. O Propofol é muito utilizado em répteis, principalmente por sua rápida metabolização. O período de latência é de 1 a 2 minutos e a recuperação anestésica de 30 a 60 minutos. Pode ocorrer apneia e redução da saturação de oxigênio, bem como braquicardia. Por isso, recomenda-se a intubação, ventilação e oxigenação. O Propofol é um agente de indução de ultra curta duração.
Tem sido utilizado em uma variedade de espécies de répteis para a indução e manutenção da anestesia. Em serpentes, é administrado pela via intravenosa, podendo ser utilizado em infusão contínua ou em bolos intermitente. Entre os agonistas alfa-2 adrenérgicos, a medetomidina tem sido investigada como um agente sedativo em répteis, especialmente em espécies potencialmente perigosas e em procedimentos mais curtos. A medetomidina não pode ser utilizada isoladamente, e por isso é comumente associada com uma baixa dose de cetamina e um agente opioide, como o butorfanol. A administração dessa associação facilita o manuseio de grandes espécies de répteis e permite a execução de pequenos procedimentos, como o debridamento de abscessos e coleta de amostras para diagnóstico. O antagonista alfa-2 específico, atipamezole, pode ser administrado em 5 vezes a dose de metadomidina para reverter os efeitos do agonista alfa-2 no final do procedimento. Já o agonista alfa-2 adrenérgico xilazina não tem se mostrado eficiente em répteis. A oimbina também não foi eficaz em reverter os efeitos da xilazina nesses animais. Contenção química não indicada. Os barbitúricos são contraindicados, pois apresentam alto índice de mortalidade, recuperação prolongada, podendo levar até 7 dias, e seus mecanismos de metabolização e eliminação ainda são desconhecidos em serpentes. Na classe desses fármacos, temos representando o tiopental, fenobarbital e o pentobarbital. Aqui possui algumas referências das nossas pesquisas e nossa equipe, composta por Gardel de Souza, Isabel Maciel, Maria Clara Medonça, Ticiane Vasconcelos, Viviane Cardoso e Yasmin Matos.